Vamos aquecer. Vamos aquecer as turbinas aí. Já vai. Muito boa noite. Vamos chegando. Terminando aqui só as maquiagens. Pentear o cabelo. Vamos chegando, time. Olha quem tá aí. Fabi tá aí. Azelino. Isso aí, galera. Vamos chegando. Ainda não tá no horário, mas a gente já tá na área aí. Vamos só batendo um papo, trocando uma ideia. Tá? Quem tiver aí, quiser dar um oi. Quiser mandar alguma sugestão, algum tema aí para as próximas lives. Nessa nossa tradicional segunda-feira aí, começando a semana com o pé direito. Começando com legislação tributária. A matéria mais importante da prova de vocês, né? Não só para o concurso, mas para quem vai trabalhar, que vai ser auditor raiz. Certo? Roberto tá aí. Saudações vascaínas. Tamo junto. Galera do Prime tá aí também. Beleza, galera. Tamo junto. Vamos só esperar aqui um minutinho para dar nosso horário e a gente começa o nosso bate-papo. Bom? Em breve vocês já vão estar papa nessa parte de legislação aí e vão acabar dando aula para mim também, porque tô precisando de descanso. Tô precisando ir para Fortaleza aí, para festa de posse de vocês. Então, vamos lá, um minuto, já tô voltando. Ok? Partiu? Então tá. Então vambora. Já recebi o meu ok aqui da equipe, hein? Já estamos liberados para destruir a legislação tributária. Muito boa noite, então, mais uma vez. Vamos chegando aí. Manu chegou agora aí também. Edinaldo. Tá aí, né? O Ceará é cheio de maravilhas, né, cara? Eu conheci Cumbuco e Jericoacoara, de Fortaleza. Agora tem que conhecer esse lugar aí, tal de Canoa Quebrada, já ouviu falar também. Acho que eu vou ficar aí uns 3 meses dando aula em Fortaleza para poder bater um papo com mais calma, né? Galera, para quem vem acompanhando aí as nossas aulas, os nossos bate-papos da Barreira Fiscal Ceará, aqui do Alfacom, vocês vão se atualizar comigo. A gente está na nossa terceira aula de legislação tributária, certo? Eu fiz uma de PAT e fiz 2 de LTE. Nas 2 aulas anteriores de LTE, a gente viu os elementos material e
temporal do fato gerador. Então a gente viu as hipóteses de incidência, as hipóteses de não incidência do ICMS e a gente viu também o momento de ocorrência do fato gerador, ok? A gente deu um corte nelas agora. E essa aula de hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero consolidar esse entendimento de vocês, tá? Eu quero praticar exercícios agora dessas 3 temáticas que a gente viu anteriormente, porque, sem sacanagem nenhuma, sem sombra de dúvidas, são as partes mais importantes do regulamento do ICMS, mais cobradas em prova, e que se você tiver esses conceitos das hipóteses de incidência, de não incidência, e o momento em que ocorre esse fato gerador, você já tem meio caminhado para a prova, que o resto vai ser tudo acessório sobre esses temas, tá ok? Então, a gente vai fazer nessa aula de hoje algumas questões. Eu preparei umas 30 questões inéditas para vocês, que eu montei com todo o meu carinho e maldade do mundo, tá? E peguei mais algumas de concurso antigos que eu adaptei, tá? Algumas no estilo CESP, outras não, tá? Mas que os temas são importantes para a gente poder trabalhar o conteúdo, tá ok? O Edinaldo está perguntando aonde estão as outras aulas. Estão aqui no canal do Alphacom mesmo, tá bom? Se você jogar aí no YouTube aí, Alphacom, Fantoni, você vai achar as outras aulas. Essa série aí, ó, Barreira Fiscal, que tá com esse folder aí bonitinho, tá? Barreira Fiscal Cefaz Ceará. Então, a última aula foi dia 10, semana passada. As outras eu não vou lembrar a data, mas foi em alguma segunda-feira dessa aí. Então, tá aí disponível para vocês no YouTube do Alphacom as aulas anteriores. Então, lá tem a matéria, tem a parte teórica. E agora, nessa aula, a gente vai trabalhar exercício. Ah, Fantoni, eu não vi as outras aulas, eu consigo acompanhar a aula de hoje? Consegue, tranquilamente. Por quê? O objetivo da aula de hoje é fazer uma revisão baseada em exercício, tá? Então eu trouxe as questões para vocês, coloquei algumas pegadinhas que as bancas utilizam, tá? E sobre essas questões eu vou explicar novamente o conteúdo, mas agora de uma forma mais prática, mais direta, já que você já tem a teoria, tá ok? Aquele nosso combinado, a qualquer momento, você para, escreve no chat aí. Se alguma coisa não ficou clara, você tira a sua dúvida aí no chat. Eu estou aqui olhando, toda a nossa equipe de apoio está aqui do lado. Se você mandar alguma dúvida aqui no chat, você pode ter certeza que eu estou olhando e vou responder para vocês na hora ou quando concluir o nosso raciocínio, tá ok? Então, sem mais delongas, para a felicidade dos nossos alunos e tristeza da concorrência, estamos no ar. Legislação tributária na veia. A matéria mais importante do seu concurso. Peso 3, ok? Então, deixa o celular de lado, desliga, fala para a esposa que já volta, para o marido que a comida vai atrasar, bota as crianças para dormir e vamos embora. Como de praxe, tá, galera? Costumo deixar disponível para vocês aí as minhas redes sociais. Eu quero encontrar o professor Fantoni para tirar dúvida. Cara, você vai me encontrar em todos os lugares. Pode me mandar um e-mail, pode mandar mensagem pelo meu site, no meu Instagram. Eu tenho um canal do YouTube aqui, para quem puder me dar essa moral, curte aí, segue o meu canal, tá? Se inscreve nele, porque eu vou colocar um monte de coisa legal lá para vocês. Várias dicas rápidas, além de já ter algumas coisas, tá ok? E se não for suficiente aqui, eu vou colocar no Tinder também, a gente se encontra no Tinder e eu vou tirar dúvida pelo Tinder também, não tem problema nenhum. A gente está aqui para passar o conteúdo e para você gabaritar essa prova de legislação. Não estou falando isso da boca para fora. Estou falando isso de verdade. Eu acredito fielmente com as nossas aulas, nosso material aqui da Alphacom, você tem a capacidade de gabaritar a nossa prova de legislação tributária. Tá? O edital, deixa eu olhar para você aqui, agora eu quero falar olhando no olho. A última informação que a gente tem é que o edital vai sair nessa sexta-feira, né, dia 21. Informação vinda da própria secretária da Pocaíba, que dia 21 ele está na praça. Isso bate certinho com os prazos dados para a reformulação do edital, que teve que ser ajustado. Isso bate com a tradição da CESP, dos concursos fiscais, que gostam de soltar edital na sexta-feira, tá? Então é muito provável que no final dessa semana a gente tenha o danado na nossa mão
E a partir daí, gente, é antissocial, cabeça baixada, bunda quadrada e vão para cima, tá? E vão para cima com força, porque são 100 vagas e uma tem que ser sua. Para fiscal raiz deve ser em torno de 70, tá bom? Já é um grande número de vagas, tá? Um grande número de vagas. Então vamos para cima. Até sexta-feira de tal dá para fazer muita coisa e depois de tal mais ainda. Vamos que vamos. Então o que a gente vai trabalhar ainda? A nossa base legal continua sendo... Fala, Renata, tudo bem? Show de bola. O nosso coração não aguenta, o nosso coração é fraco. Mas até setembro ali, meado de setembro, quando deve ocorrer a nossa prova, nós vamos junto. Quero pegar na mão de vocês aí e a gente vai caminhar junto até o termo de posse. Aí depois eu vou beber muita cerveja na conta de vocês na Praia do Futuro, tá bom? Fica esse nosso trato. Nossa base legal, o regulamento do ICMS, tá? Mais uma vez, para quem não viu as outras aulas, atualizado pelo decreto 33323 de 2019, que passou a vigir, tá, em 2020. Então, mais uma vez, cuidado com o material que você utiliza. Se esse material for anterior a 2020, ele pode estar desatualizado e pode complicar a sua vida na prova, tá? O livro 1, que é o livro que traz a regra matriz de incidência tributária do ICMS, ele foi todo atualizado por esse decreto 33327, tá bom? Então, se você está pegando só o 24569, ele não está atualizado por esse decreto, joga fora, joga fora. Para estudar por material desatualizado, é melhor você não estudar, tá ok? Então, vamos embora. O que a gente vai trabalhar aqui? Vamos praticar. Não basta ler. Legislação tributária, muita gente me pergunta, né? Manda lá no Instagram, no direct, muita gente me pergunta, professor, como é que eu faço para estudar legislação tributária? Eu decoro o regulamento do ICMS? Porra nenhuma. Você vai ler a lei seca e interpretando os artigos. Mas como é que eu vou interpretar? Eu nunca fiz direito, Sr. Antônio. Assistindo as minhas aulas do Alfacom, tá? Não, eu tenho capacidade de interpretar os artigos. Então você vai ter a sensibilidade de saber o que é importante, o que não é. E eu vou falar isso para vocês, tá? Como eu acabei de falar, o que é importante para vocês? O livro 1, tá? Do nosso regulamento do ICMS, somado ao capítulo de substituição tributária, são responsáveis por 95% da tua prova de legislação tributária do ICMS, tá? O que é o resto, Antônio? O resto são disposições acessórias, cadastro, tá? IPVA, ITCD, caiu um pouquinho também, mas 90% do que cai na tua prova é o título 1, o livro 1 do regulamento do ICMS, somado ao dispositivo o capítulo que fala sobre substituição tributária. Então isso é onde é ali que você tem que focar suas energias. Depois que você lê esses artigos, você vai praticar, você vai partir para os exercícios, tá? Não basta só ler, tem que praticar, tem que ver como é que a banca cobra, tem que fazer simulado, tá? Isso aqui a gente vai fazer os montes. Eu vou colocar no meu canal do YouTube, vamos fazer aqui pelo Alfacom, vou colocar no meu Instagram, assim, você tem que praticar exercício. E aí você tem uma dificuldade muito grande, você vai falar, Antônio, mas não tem. Eu já procurei no que concursos, no Tec Concurso, eu não acho questões de legislação tributária atualizadas, não acha mesmo. Porque o último concurso foi em 2006, 2007, né? As questões estão desatualizadas. E cada estado tem sua legislação específica. Não é igual matemática financeira. Não é igual direito tributário. Não é igual a contabilidade, em que você tem questões que caem igual em qualquer concurso do estado, de qualquer Cefaz da federação, né? No nosso caso aqui é uma legislação muito específica. Então, esse que vos fala tem que sentar a bunda aqui, já tô careca de fazer isso, e montar as questões, todas inéditas, com base na legislação atualizada. Todas elas, tá? E é isso que eu faço. É por isso que o Alfacom paga bem a gente, para fazer isso aí. Então, hoje, por exemplo, é uma aula ímpar na nossa vida, porque você vai poder estudar questões atualizadas e eu vou comentar uma por uma para vocês, tá? E chega de olhar essa minha cara preta e careca aqui. Vamos fazer questão então. Tamo junto? Qualquer dúvida, manda lá para mim no Instagram, bota aqui no chat, vamos que vamos.
Vamos lá. Bom, não preciso falar que essas primeiras questões são estilo CESP, então eu quero que você coloque certo ou errado. Vamos analisar aqui cada item que eu coloquei. Cada item é uma questão, né? E eu vou explicando uma por uma. Tá ok? Tamo junto? Então tá. Vou fazer de forma pausada, tá, gente? Para que vocês possam pensar e raciocinar junto comigo. Para que não fique mecânico, porque eu quero que o seu estudo seja profícuo. Então eu não quero ficar lendo e dando a resposta para vocês. Eu quero ler, respirar, para que você pense, tire a sua conclusão e aí depois eu venho esclarecendo ela. Tá ok? Se vocês acharem que está muito lento, que não gosta assim, é só escrever aqui no chat que eu vou acelerar, tá? Se acharem também que está muito rápido, eu vou frear. Vai me dando esse feedback aqui, porque aqui é o nosso bate-papo. O propósito dessa aula é vocês saírem daqui com conteúdo bom. Se vocês não estiverem assimilando, não vou adiantar de porra nenhuma, eu vou me embora. Eu vou tomar cachaça, que segunda-feira é dia de beber. Hoje é segunda sem lei. Bom? Então vamos lá. Primeira questão, primeiro item. Não numerei porque são itens. Segundo o decreto estadual número 33327 de 2019, é correto afirmar que o ICMS não incide sobre operações com ouro. Tem, Azelino, tem. Os monitores aí do Alphacom devem disponibilizar para vocês, tá? Nos meus grupos de WhatsApp eu disponibilizei, tá? Se você não está no meu grupo de WhatsApp, disponibilizei também. Qualquer coisa me manda uma mensagem no privado lá que eu mando também para você, tá? Mas tem sim, eu acho que os monitores vão entrar em contato com vocês aí para disponibilizar. Valeu, galera. Caetano, tá liberado aí, pessoal. Eu mandei pro pedagógico aí, mandei pro Humberto. Pode liberar pra galera aí o material, por favor, tá bom? Então, a primeira questão, ela fala o seguinte: é correto afirmar que o ICMS não incide sobre operações com ouro. Galera, isso aqui é uma pegadinha clássica, tá, de banca. A gente sabe que existe a imunidade tributária acerca do ouro. Sim, que as legislações estaduais acompanham, sim, mas para que eu possa afirmar com convicção, tá, que o ouro não vai ser tributado pelo ICMS, que é uma hipótese de não incidência, a questão tem que ser completa. Ela tem que falar que o ouro não vai incidir sobre o ouro, que é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Esse ouro chamado pela CESP, pela SEBRASP, pela sua banca de ouro monetário, esse ouro chamado de ouro monetário, esse ouro sim não vai ter incidência do ICMS. É aquele ouro que está lá de posse da Caixa Econômica Federal, de posse do Banco Central, certo? Sobre esse ouro realmente eu não tenho incidência do ICMS. Mas é qualquer ouro que eu tenho a hipótese de não incidência? Não, o ouro que vocês usam, por exemplo, aí, quem estiver usando um brinco, um cordãozinho, aliança, relógio, esse ouro que a gente consegue enxergar a olho nu, esse ouro é mercadoria. Sobre esse ouro aí incide ICMS normalmente, tá? Então eu não posso afirmar que o ICMS não incide sobre ouro e ponto, tá bom? Essa questão, ela tá... Opa, volta lá, negão. Volta lá. Ela tá errada. Ela tá errada. Porque para ela ficar correta, ela tem que ser completa. Benefício fiscal, a gente tem que interpretar ela de maneira literal, segundo o 111 do CTN, certo? Então, o ouro, para não ser tributado pelo ICMS, ele tem que ser definido em lei como ativo financeiro ou instrumento de câmbio, instrumento cambial. Você pode ver na sua prova da CESP, ela chamar de ouro monetário, tá? Esse ouro não é mercadoria, esse ouro aqui é ativo. Então, esse ouro, sim, eu vou ter uma hipótese de não incidência do ICMS. Já quando ele fala ouro, simplesmente não, tá falso, eu não posso afirmar. Tá? Previsão legal, Fator, é bom você anotar isso do lado aí, porque depois você confere no regulamento. É artigo 4º, inciso 4º do regulamento do ICMS do estado do Ceará. Tá ok? Beleza, galera? Boa noite, Larissa. Bem-vinda. Vamos que vamos. Aula de questões hoje. Resolução de exercício de legislação tributária para a gente lapidar o nosso diamante.
Tranquilo? Primeira questão, então, bola morta, tamo junto. Tranquilo, qualquer coisa vai botando as dúvidas no chat aí que eu volto nela, tá bom? Tá, galera? Vambora. Segunda, o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços compreendidos na competência tributária do município. Ora, aqui a banca explorou a hipótese de incidência conjunta, né? A gente sabe que muitas vezes eu tenho uma prestação de serviço que envolve o fornecimento de mercadoria. E nesse caso, qual é a aula? Qual é a aula? Qual é a regra que a gente utiliza? Cara, se o serviço estiver previsto na competência tributária do município, ou seja, na Lei Complementar 116, eu só vou ter ICMS caso haja o quê? Uma ressalva expressa na própria lei complementar que permita a cobrança do ICMS, certo? Fora isso, o ICMS vai incidir quando o serviço não está previsto na competência do município. Esse é o nosso combinado. Tranquilo? Então, olha só. Quando ele fala aqui, olha aí, nosso mestre Domingos Cereja. Nosso mestre Domingos Cereja está aí na área, vai dar aula semana também. Né? Acho que sexta-feira, né, mestre? Vai ter aula aí de matemática com o mestre Domingos Cereja, imperdível. Nosso sextou aí. Então, quando ele fala aqui na questão que o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendido na competência tributária do município, tá falso. Ou ele fala, para ficar certo aqui, ou ele fala não compreendido na competência tributária do município, tá? Ou compreendido na competência tributária do município com ressalva que permita a cobrança do ICMS. Olha aí, ó, mais uma pegadinha da banca. E nesse caso aqui, a banca fui eu, né? A banca sou eu mesmo. Ah, Faltônio, você não tem mãe? Tenho, ela tá bem, tá? Mas o meu objetivo aqui é treinar vocês e colocar as cascas de banana para que você erre agora, mas não erre lá na hora. Então, gente, quando eu tiver, fica claro na sua cabeça, prestação de serviço que envolva fornecimento de mercadoria, eu só vou ter o ICMS incidindo ali quando esse serviço não tiver compreendido na competência tributária do município, ou se ele estiver na competência tributária do município, que exista uma ressalva na própria Lei Complementar 116 que permita essa cobrança. Tá ok? Volta lá na questão e vê se aí está escrito. Não. Ele falou direto, ó. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido na competência tributária do município. Não, não posso afirmar que incide. Não posso afirmar que incide o ICMS aqui não. Tá bom? Dúvida? Dúvida? Onde é que eu encontro isso, Antônio? Isso aqui tá lá também, no artigo 4º. Na hipótese de incidência... Não, mentira, isso aqui é hipótese de incidência, né? Tá no artigo 2º, inciso 3 do nosso regulamento. Inciso 2º, artigo 3 do regulamento, tá? Questão errada. Tamo junto, galera? Tá tranquilo? O pessoal tá quieto aí? Vocês estão entendendo? Muita gente caiu na pegadinha. Bom, faz parte. Vamos mandar. Próximo, ó. É também hipótese de incidência no estado do ICMS no estado do Ceará as operações de circulação decorrentes de entrada interestadual de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS. Gente, esse regime de pagamento antecipado do ICMS, ele está lá previsto no regulamento, no artigo 767 e 768. É bom vocês darem uma olhada, isso é específico do DF. É muito provável que caia uma questão na... desculpa, do DF, é mole? Regulamento do ICMS do Ceará. É muito provável que isso caia na sua prova, tá? É importante demais você entender a forma de cálculo dele. É óbvio que nós vamos fazer algumas dessas, tá? E ele é um regime que é excludente do regime de ST. Apesar de ser parecido, ele é excludente. Se a mercadoria estiver no regime de ST, ele não pode estar sujeito ao regime do pagamento antecipado, tá bom? As regrinhas estão lá no 767. Então, como é que acontece? A mercadoria vem de fora do estado, é uma operação, olha aqui, ó, interestadual, né, com destino a consumidor cearense,
que vai comprar para revender essa mercadoria. Ora, nesse caso, na entrada do estado do Ceará, na barreira fiscal, olha aí o nosso tema, na barreira fiscal, você, auditor fiscal que tiver de plantão lá, vai cobrar esse ICMS antecipado. Ora, vai pegar a base de cálculo dela, que é... só vou adiantar para vocês. O valor da operação, da nota de entrada, né? Se tiver IPI, entra. Frete, seguro e mais qualquer encargo cobrado do destinatário, ele entra, né? Vou aplicar o que aqui? A alíquota interna do estado do Ceará, via de regra 18%, e deduzir o ICMS destacado na nota, que é o ICMS da origem, da operação interestadual. Isso é o quê? É uma antecipação do ICMS que seria devido na venda, na saída posterior pelo contribuinte, tá? Fato é que isso aqui está certinho, está previsto lá no artigo 2º, tá? Inciso 6, alínea A do regulamento, que realmente é hipótese de incidência do ICMS, a entrada interestadual no estado do Ceará de mercadoria que está sujeita ao regime de pagamento antecipado, ok? Então, tá correto, esse item aqui está correto, tá certinho. Tá? Lembrando que a regra nossa, né, a gente sempre conversou sobre isso, a nossa regra do ICMS é que ele incida na saída de produtos. Mas aqui nesse caso do regime antecipado, eu tenho uma exceção e ele vai incidir na entrada interestadual. Tranquilo? Tamo junto? Então, beleza, show de bola. Próximo item. Pode-se afirmar que incide o ICMS sobre produtos farmacêuticos manipulados através de receita médica. Pô, a Ellen tá quebrando um galhão. Se a Ellen for fazer isso, todas as questões aí, vai merecer um chopp. Eu pago uma Heineken pra você, Ellen. Se você for colocar o gabarito em todas as questões aí, cara, vai ficar show de bola. Então, a primeira foi errada, a segunda foi errada, a terceira foi certa. E a quarta agora, gente? Pode-se afirmar que incide ICMS sobre produtos farmacêuticos? Gente, a gente sabe que o ICMS... Deixa eu olhar aqui para vocês um pouquinho. A gente sabe que o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. Leia-se produtos, né? E a saída dessas mercadorias são hipóteses de incidência, porque é um caso de incorrência do fato gerador. Se a questão parece assim, ó, pode-se afirmar que o ICMS incide sobre a venda de medicamentos, a saída de produtos farmacêuticos, estaria ok, estaria correto. Por quê? Saída da mercadoria, circulou a mercadoria, fato gerador deles. Só que olha só a maldade da questão. A questão colocou assim, ó, vírgula, manipulados através de receita médica. Nesse caso, esse medicamento, esse produto farmacêutico, ele não é um produto comercialmente vendido na prateleira. Ele é um produto que foi feito sob encomenda através da fórmula enviada pelo médico. Foi feito sob encomenda, de maneira personalizada. Então, nesse caso, esse serviço está até previsto na lei complementar do ISS, na lei complementar 116, tá? É o item 4.07. Ah, vocês não estão vendo, deixa eu botar lá. É o item 4.07 da lista, tá? E isso aqui é sujeito ao ISS. Por quê? Porque ele é manipulado, tá ok? Ele é feito sob encomenda. Isso aqui já foi decidido pelo STJ e agora, ano passado, em 2020, foi decidido pelo STF que, sob receita médica manipulada, incide o ISS, não incide o ICMS. Então, isso aqui, ó, tá errado. Tá errado. Beleza? Tranquilo. Olha quem tá aqui, tia Lide. Grande professora Lidiane, nossa grande professora de Direito Administrativo, minha coordenadora. Passando para dar um alô para os desunidos que me abandonaram.
Não estão assistindo Órgãos Focos e vieram para cá. Quero saber se essa discursiva foi administrativa. O pessoal que demandou da aula da Tia Lid lá e veio ver a legislação. Tia Lid, vamos combinar de fazer as lives em dia diferente. Aí não vai ter mais briga, tá? Até porque eu também quero assistir a sua aula. Certinho? Então, o pessoal tá aí, ó. Se esconde que a Tia Lid tá na área olhando o pessoal aí que tá fugindo da aula dela, hein? Tamo junto. Tia Lid, eu acho que concurseiros raízes como eles são, querendo ser auditor fiscal do estado do Ceará, eles devem estar com 2 monitores na frente, um para legislação tributária e outro para direito administrativo, que eles não vão perder, tá? Legislação tributária é peso 3, agora o pessoal jogou pesado. Tá bom? Um grande beijo aí. Em breve a gente tá em Fortaleza para tomar um chopp. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Olha só, esse tá falso. Por quê? Se for um medicamento comercial, Doril, Novalgina, Neosaldina, Metiolate, qualquer medicamento que vende na prateleira da farmácia, esse sim se sujeita ao ICMS. Agora, quando fala em medicamento manipulado, farmácia de manipulação, aí eu vou ter incidência do ISS, porque a gente considera a prestação de um serviço personalizado, tá ok? Aí é ISS e eu não tenho ICMS. Então tá errado esse item, tá ok? Tá errado esse item aí. Isso aí, Larissa, não escuta a Tia Lid não, fica comigo aqui, depois a gente vai lá assistir a aula dela. Tamo junto. Beleza, galera? Dúvida aqui nesse item? Tranquilo? Bola morta? Não pode confundir, tá? Farmácia normal lá, Drogazil, Pacheco, medicamento genérico que vende lá na prateleira, ICMS. Farmácia de manipulação, ISS. Ah, Fantônio, eu quero errar isso na prova. Porra, não pode errar isso na prova. Vou ficar triste. Bom? Vou ficar bem triste. Ok? Seguindo. Quinta aqui, ó. Para efeitos de tributação, considera-se livro as agendas personalizadas, portanto, não se sujeitando à incidência do ICMS. Ora, aqui eu dei 2 conceitos para trabalhar com vocês. Primeiro, foco na questão. Agenda personalizada. Vai lá, eu mando, vou lá na gráfica, né? Contrato um serviço gráfico e mando fazer uma agenda com brasão aqui do Alphacom, a logo do professor Fantoni, tá? Caricatura da Tia Lid, enfim. Mando fazer um impresso personalizado, seja uma agenda, um bloco. Ora, isso, primeira pergunta, isso é livro para efeitos tributários? Não. O regulamento do Estado do Ceará fala que não se considera livro, agenda, catálogo, caderno, aqueles simplesmente pautados. Não. Isso não é livro. Então, ela não tem direito à imunidade tributária dada aos livros, jornais, periódicos e o papel. Não tem direito, tá? Então, já está falso. Porque aqui fala que considera-se livro. Não, não se considera livro. Tá bom? Mas eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Fala, lá no final ele chama assim, ó. Portanto, deixa eu voltar aqui. Portanto, não se sujeitando à incidência do ICMS. Aí eu quero saber de vocês. Agenda personalizada é livro? Não. Tem direito à imunidade? Não. Se não é livro, não tem direito à imunidade. Mas se sujeita à incidência do ICMS? Também não. Então, olha só, essa fase aqui, essa primeira parte da assertiva está errada. Mas essa parte aqui da assertiva está certa. Tá ok? Está certa. Por quê? Agendas personalizadas realmente não se sujeitam à incidência do ICMS por se tratar de impresso personalizado, mais uma vez, está lá na Lei Complementar 116, sujeitas ao ISS, tá? Ao ISS. Então, como eu tenho, né, pelo menos uma parte da assertiva errada, o gabarito da questão vai ser falso, tá? Mas são coisas distintas, beleza? Uma coisa é não ser tributada. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que ela não é tributada, não é pelo fato de se equiparar a livro. Ela não é tributada pelo fato dela ser um impresso personalizado. E aí não tem incidência do ICMS, mas sim
do ISS. Tá ok? Boa, Ellen. Show. Tamo junto? Próxima. A indústria Crocobit, localizada em Fortaleza, adquire energia elétrica da Enel. Enel é a companhia de energia elétrica do Ceará, não é isso? Pelo menos foi o que eu pesquisei no Google. Para a utilização na sua fábrica de chinelos. Então, uma indústria chamada Crocobit, contribuinte cearense, fabrica chinelos. Ela adquire ali da Enel internamente, né, energia elétrica para usar na sua produção. É um insumo, né, um insumo de produção. Com isso, podemos afirmar que ocorre o fato gerador do ICMS na entrada da indústria cearense. Ora, em que momento ocorre o fato gerador do ICMS? Gente, eu quero que você preste muita atenção. A gente está acostumado a estudar o dispositivo da Constituição, até o dispositivo legal mesmo da nossa lei aqui do Ceará, que fala, né, que incide o fato gerador do ICMS na entrada interestadual, né, de energia elétrica, quando não for destinada à industrialização ou à comercialização. Reparem que a maioria das questões de prova cobram a entrada interestadual. Tá? O cerne dessa questão aqui, ó, é que a aquisição foi numa operação interna. Leiam de novo aí. Nessa questão, a aquisição foi numa operação interna. Então, caiu por terra aquela regra da entrada interestadual não destinada à industrialização ou comercialização. Ou seja, como disse a Larissa, quando for destinado ao consumo, certo? Não vamos usar esse parâmetro. Por quê? Porque não se trata de uma entrada interestadual. Se trata de uma aquisição interna. A energia elétrica no estado do Ceará, está aí no seu regulamento, ela é considerada uma mercadoria comum. Então, como é que funciona nesse caso aqui? Ora, quando sai da Enel, se debita débito do ICMS. Quando ela entra na indústria Crocobit, crédito, como qualquer mercadoria. Tá ok? Então, a energia elétrica é um insumo de industrialização, é uma mercadoria qualquer. Aqui, se ela fala que o fato gerador ocorre na entrada da indústria cearense, está errado. O fato gerador dessa operação ocorre na saída da Enel. Por quê? Eu estou falando de uma operação interna. Tá claro isso aqui, gente? Por favor, não errem isso na prova. Tá falso. Eu só vou ter fato gerador de energia elétrica na entrada quando for uma entrada interestadual destinada ao consumo. Tá ok? Nesse caso, é uma operação interna. Então, debita de quem está vendendo e se credita quem está adquirindo. Tamo junto? Beleza? Questão falsa mais uma vez. Seguindo. A empresa, olha aí a empresa, Tour pelo Ceará, ó que coisa linda, vende um pacote de turismo, qual abarca o transporte em ônibus de luxo da empresa, transporte através de frota própria. Isso, Renata, a imunidade só na operação interestadual e quando for destinada ao consumo, ok? Aí eu tenho a imunidade tributária da energia elétrica e de combustível derivado de petróleo. Na operação interna, ela é uma mercadoria como qualquer outra, com qualquer outra mercadoria, tá ok? Então, esse transporte, voltando para a questão aqui, ó, ele vai sair de Fortaleza, vai até Jericoacoara, lá vai rolar um passeiozinho de bug pelas dunas de Jeri, e posteriormente o ônibus de luxo vai trazer de volta ao município de Fortaleza. Ora, o que eu tenho? Um serviço de transporte intermunicipal na ida, um passeio intramunicipal lá em Jeri
e um transporte intermunicipal na volta, certo? Seria o total do tour. E aí ele fala aqui, ó, nesse contexto, seria correto afirmar que não há fato gerador de ICMS praticado pela empresa de turismo? Ora, bolas, alguns de vocês podem tentar imaginar que essa operação teriam dois fatos geradores de ICMS, né? Um serviço de transporte de Fortaleza para Jeri, né? E o serviço de transporte de Jeri para Fortaleza. Mas não, como a Larissa já falou aí no chat, né? No caso em que o serviço de transporte ele tem início e término no mesmo local, no mesmo município, considera-se uma prestação de serviço interno, intramunicipal. Tá? Então, de fato, eu não tenho nenhum fato gerador de ICMS nessa situação. Tá? Porque o serviço de transporte começou em Fortaleza e ele terminou em Fortaleza. E foi prestado pelo mesmo operador. Né? Não foi assim, eu peguei ônibus na rodoviária, fui para Jeri, lá eu peguei ônibus e voltei. Não foi isso. A mesma empresa levou de Fortaleza para Jeri e voltou a Fortaleza. Nesse caso, houve uma única prestação de serviço de transporte em que ela se iniciou no município e terminou no próprio município. Nesse caso, ISS. Não tem fato gerador do ICMS. Então, essa questão está correta. Está? Epa. Está correta. Certinho. Beleza? Peraí. Próximo. Ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída a qualquer título de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro do mesmo titular. Olha, gente, botei essa questão de propósito, né? Botei essa questão de propósito. Enquanto vocês pensam aí, eu vou voltar aqui para responder as dúvidas. Tá, Larissa perguntou, se mudar o prestador. Larissa, se essa mudança no prestador, se a mudança do prestador for uma subcontratação de serviço, continua não incidindo o ICMS. Continua não sendo tributado, porque a subcontratação ela não é um novo fato gerador, tá? Eu só subcontratei, mas eu continuo sendo responsável pela prestação. Agora, se houver um redespacho ou uma prestação por um prestador autônomo, uma descontinuidade de serviço, aí sim eu vou ter fatos geradores distintos, tá? Eu nunca vi uma questão de prova entrar nesse detalhe, tá bom? Mas se for uma subcontratação e não alterar a natureza jurídica da prestação de serviço, o responsável continuar sendo o contratante, o contratado, nesse caso não há fato gerador ainda. Agora, se mudar o contrato de serviço, for um novo contrato de serviço, aí eu tenho fato gerador. Beleza? Então tá. Então, partindo aqui para outra. Gente, eu sei que vocês acompanham tudo no mundo das decisões tributárias. Eu sei que vocês estão antenados nas jurisprudências, nas súmulas, nos julgados tributários. E eu sei que agora, recentemente, mês passado, foi decidido pelo STF, na verdade foi ratificado pelo STF, o teor da súmula 166 da STJ, que diz o seguinte, né? Não incide o ICMS no mero deslocamento de mercadoria entre empresas do mesmo titular. Então, no caso das transferências entre matriz e filial e tal, na saída de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, para o Poder Judiciário, não há incidência do ICMS. Inclusive, o Poder Judiciário declarou inconstitucional esse inciso da Lei Candir. Está lá no artigo 12, se não me engano, da Lei Candir. Inciso 1. Declarou inconstitucional. Ora, para prova, o que eu faço? Aqui, ó. O que você faz? Aqui, ó, negão. O que você faz? Tá lá no regulamento? Tá. Diz que incide? Diz. Tá certo. Tá certo.
a não ser que mude a legislação até o edital. Coisa que não vai acontecer, porque o teu edital vai sair agora na sexta-feira. Eu acho muito difícil o Senado der efeito erga omnes e publicar a inconstitucionalidade da Lei Candir nesse ponto. Então, quando e se alterar a Lei Candir e até alterarem as legislações estaduais por tabela, já passou o edital. E no teu edital, que sai na sexta-feira, vale a legislação naquela data. E lá vai estar escrito o seguinte, que ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então isso aqui é fato gerador e não há dúvida para a prova. Ah, Fatoli, se cair na prova de direito tributário, aí você tem que saber a súmula, negão. Aí você tem que saber o que? A posição jurisprudencial. E se cair na discursiva, aí tu tem que saber explicar isso aí. Tá? Que administrativamente o fisco entende que cobra-se o ICMS com base em quê? O fisco é maluco agora. O fisco despirocou na cabeça. Cobra o ICMS porque quer. Não. Existe um princípio chamado princípio de autonomia do estabelecimento, em que se considera pela legislação que cada estabelecimento é autônomo para cumprir suas obrigações tributárias. Com base nisso, a saída de A para A1, entre matriz e filial, considera-se saída de estabelecimentos diferentes. E aí, mesmo que seja pertencente ao mesmo titular, são autônomos para efeito do cumprimento das obrigações tributárias. Nesse caso, há incidência do ICMS. O efeito contábil é nulo. Financeiro também. Vai se debitar na empresa que está saindo e se creditar na empresa que está comprando. Débito e crédito se anulam na apuração. Mas excede o fato gerador na nossa prova de legislação tributária. Tá ok? Então aqui está correto. Correto. Ah, professor, eu tenho medo de marcar isso aí. Então erra na prova. Tá? Cola comigo, tá correto. Beleza? Fala, Fabrícia. Tá aqui em Mato Grosso, tá pertinho de mim, né? Quando chegar em Cuiabá, avisa pra gente, pô. Vamos tomar um chopp e falar de CMS. Rondonópolis aqui do lado, né? O Lindenberg perguntou de FAO também teve decisão. Sim, teve 2 decisões de FAO. Lindenberg, só para tirar a dúvida de vocês. Teve uma decisão de FAO que diz que as empresas do Simples Nacional também têm que pagar o de FAO. Tá? Ocorre uma bitributação aí, mas decisão judicial a gente não questiona, a gente cumpre, né? Então as empresas do Simples Nacional também devem recolher o de FAO à parte, tá ok? E houve uma outra decisão do STF dizendo que a aplicação do DIFAL ela dependeria de lei complementar. Só que nesse caso, o STF modulou os efeitos dessa decisão, colocando para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Bom, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, na tua prova que vai ser agora em setembro, do CMS Ceará, vai valer o que está valendo hoje. Continua o DIFAL tendo aplicabilidade imediata normal. E eu te falo que aqui na Cefaz a gente continua cobrando normalmente. E aí quando chegar lá perto de 2021, ou 2022, desculpa, a partir do ano que vem, a partir de 2022, vão aprovar lá no Congresso uma lei complementar para regulamentar isso aí e vai continuar sendo cobrado o DIFAL das operações interestaduais para consumidor final. Tá? Então teve sim essas 2 decisões do Supremo, que é muito importante a gente ficar ligado para efeito de direito tributário. Tá? Direito tributário. Beleza? Então as 2 aqui estão certas. Seguindo. Vamos lá, fiz um estudo de caso. Fiz um estudo de caso aqui, ó. Dona Serafina, domiciliada em Cumbuco, importa vacinas Corona Heineken da Holanda para aplicação em seu filho Latife. Filho feio, hein? Filho feio. Opa! Posso falar mal do coordenador não, senão ele me manda embora. Sabe-se que o produto desembarcou no porto de Pecém, fica ali em Fortaleza, né? No dia 1º de maio, onde foi feito o seu desembaraço aduaneiro. Gente, muito importante. Ocorreu um fato muito importante dia 1º de maio. O que acontece dia 1º de maio? Dia 1º de maio é aniversário do seu professor de legislação tributária. Esse não é o fato gerador de ICMS.
É um fato importantíssimo. Pô, mandar parabéns, mandar caixa de cerveja, Heineken, vinho e tal. Então, é um fato importante a ser considerado. Beleza. Entretanto, é sabido que Dona Serafina, alegando urgência na necessidade de tais medicamentos, impetrou um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, obtendo liminar favorável para que o produto fosse entregue imediatamente ao importador, tão logo chegasse em território nacional. Então, o navio chegou lá no porto, antes mesmo do desembaraço, a justiça determinou que fosse entregue esse medicamento aí, a vacina, para a Dona Serafina. Fato esse que foi concretizado no dia 3 de maio, pela autoridade aduaneira no porto. Quem é essa autoridade aduaneira? Receita Federal, certo? Então, beleza. Diante desse cenário, bom, responda as questões abaixo com certo e errado. Então, fiz aqui o estudo de caso para que a gente responda as perguntas a seguir. Vamos lá. Gente, só para resumir aqui para vocês. Brincadeiras à parte, o que aconteceu? Um produto chegou ao porto no dia 1º de maio, foi entregue dia 3 de maio para a importadora por ordem judicial e o desembaraço ocorreu no dia 10 de maio, certo? Os fatos que a gente tem é isso aí. Beleza. Aí, o que a questão quer saber é o seguinte. Primeiro item. Não ocorre o fato gerador do ICMS por se tratar de importação feita para consumo por não contribuinte do imposto. Ai. Até existia, né, gente? No STF, existia uma súmula 660 no STF que dizia isso. Mas desde a emenda constitucional 33 de 2001, ela foi derrubada, né, gente? Ela foi derrubada. E hoje em dia, a nossa legislação é bem clara, tá? Lá no artigo 2º, inciso 5, se não me engano, é 5 do regulamento, fala que incide o ICMS na importação por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade. Qualquer que seja a sua finalidade. Importou, chorou, gente. Importou, chorou, é fato gerador. Tá ok? Então a primeira aqui tá errada. Tá errada. Ocorre sim o fato gerador. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. Segunda, não ocorre o fato gerador do ICMS por se tratar de medicamento essencial, contemplado com isenção tributária, prevista em convênio impositivo, número 69 de 2021. Cara, esse aqui eu vou até dar uma pausa. Se alguém quiser arriscar, eu gostaria de conversar sobre o chat. No chat, pode me falar o que vocês acham desse item. Para mim é importante entender o que vocês pensam, em que nível vocês estão de entendimento desse tema, tá? Para que eu possa explicar isso para vocês. Eu vou ler para você. Fala o seguinte, ó. Não ocorre o fato gerador do ICMS por se tratar de um medicamento essencial contemplado com a isenção prevista no convênio impositivo número 69 de 2021. Só para aproveitar enquanto vocês escrevem aí, não vou dar resposta. Vou só bater um papo. Mas gostaria de ouvir o que vocês pensam. Se está certo ou se está errado isso aí. Tá? Gente, primeiro, benefício fiscal, ele é concedido através de convênio do ICMS, nos termos da Lei Complementar 24/75. Até aí, beleza, acho que todo mundo sabe, ok? Beleza. Segundo ponto, os convênios podem ser classificados em autorizativo ou impositivo, certo? O convênio autorizativo, para que ele possa surtir efeito, ele depende de uma homologação, digamos assim, interna. Tem que ser homologado, incorporado ao ordenamento jurídico do Estado via decreto ou lei específica, certo? Então tá. Já o convênio impositivo, não. O convênio impositivo, por si só, ele já tem força vinculante e ele entra em vigor 30 dias após a publicação ou na data dele prevista. Pode, inclusive ser retroativo. Eu estou fazendo um resumão aqui de Lei Complementar 24. Inclusive ser retroativo. Então, nesse dispositivo aqui, a princípio não há ilegalidade nenhuma.
eu tenho uma isenção prevista em convênio, e essa isenção prevista em convênio impositivo, ela tem que fazer valer para as operações, certo? Dois colegas aqui, né, Larissa e Azelino, eles estão indo pela regra geral, né? Importou, se lascou, importou, pagou, importou, chorou, beleza, o negócio é rimar. Tá certo a resposta de vocês. Vocês vão colocar aqui que isso aqui tá errado, certo? Antes de mais, vocês vão colocar que tá errado, vocês vão acertar essa questão. Mas vocês não vão acertar essa questão pelo motivo que eu queria, pelo motivo correto. Quem vai acertar essa questão pelo motivo que eu queria foi o Renan aí, tá? Porque vocês esqueceram de uma última rima que eu falei agora. Acabei de dar um spoiler para vocês, tá? Quem fala importou, se lascou é o da Rocha. Importou, pagou, beleza. Agora eu falei o seguinte, importou, tem fato gerador. A rima continua bonita e ela é melhor. Não estou falando melhor que a aula da Rocha, não estou me comparando a ele. Da Rocha é meu amigo, um beijo, seu caolho safado, tá? Sou mais bonito que ele, mas ele é um excelente professor, adoro, o moleque é meu amigo pessoal. Mas o importou, se lascou é muito bom para você gravar essa regra e acertar a questão. Agora, nesse caso específico aqui, um pouco mais detalhado, importou fato gerador. Gente, essa isenção, ela é válida? Está prevista em convênio. Ela vai ser aplicada? Vai. Eu vou ter pagamento do ICMS aqui? Não. Mas eu não vou ter pagamento por quê? Eu não vou ter pagamento do ICMS porque é uma isenção. Fato gerador ocorre. Como o Renan falou, fato gerador... A isenção é o quê? A isenção é dispensa legal de pagamento de tributo. Não tem nada a ver com o fato gerador. Ocorre o fato gerador, certo? Ocorre o fato gerador, entretanto, a legislação dispensa o pagamento do imposto. Deu para entender? Eu só teria a hipótese de não incidência, eu só não teria fato gerador se fosse hipótese de não incidência ou imunidade. Aí eu não tenho ocorrência de fato gerador. Ok? Então, ocorreu o fato gerador? Sim. Vai ter pagamento do ICMS? Não. Eu não vou ter pagamento do ICMS porque tem isenção. Mas o fato gerador ocorreu? Ocorreu. Porra, tá claro isso aqui, gente? Se vocês entenderem isso na aula de hoje, para mim, já estou satisfeito. Porque isso aqui é muito importante, vocês distinguirem a natureza jurídica da operação. Eu não vou ter pagamento do ICMS, mas eu vou ter fato gerador. Por quê? Ela está cobertada por uma isenção. Isenção, eu tenho fato gerador, mas o fisco fica impedido de fazer a cobrança. Beleza? Então, era isso que eu queria que vocês entendessem. O que diz aqui, ó? Larissa, eu tenho uma dúvida em relação aos convênios. Pois eu estava resolvendo a prova do Cefaz e caiu um negócio de um convênio pacto arretado, parece. No caso, vamos ver. Me manda lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, Larissa, tá? Coloca essa dúvida no grupo lá, no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, que a gente discute ela com a rapaziada, tá? Manda a questão, por favor. Beleza? Isso aí, Renata, é isso aí. Ocorre o fato gerador, mas tem dispensa do pagamento. Então vamos ler aqui, ó. Não ocorre o fato gerador do ICMS? Tá falso. Ocorre sim. Por se tratar de medicamento, olha só, eu não vou ter o pagamento do ICMS. Mas ocorre o fato gerador? Ocorre. Então aqui, ó, tá errado. Tá? Ocorre o fato gerador do ICMS? Sim. Porque isenção é só dispensa legal de pagamento. Deu para entender, gente? Tamo junto aí? Tamo junto? Beleza. Próximo, ó. O fato gerador do ICMS ocorreu por ocasião do desembaraço aduaneiro em 15/5. E aí? Fala pra mim. Fala que eu quero ouvir. Me deixa feliz agora. O fato gerador do ICMS ocorreu no desembaraço aduaneiro? Houve uma importação e o fato gerador do ICMS ocorre por ocasião do desembaraço aduaneiro? É isso? É isso, gente? Nesse caso, não é isso. Não é isso, gente. Você faltando ficou maluco. Eu sempre estudei que o fato gerador do ICMS ocorre no desembaraço aduaneiro. A regra geral é essa. Mas se você for pegar lá
o parágrafo 1º do artigo 3º do regulamento, patrão, você vai ver o seguinte, ó. Você vai ver que o fato gerador, ele é antecipado para o momento da entrega do produto importado quando ele for antes do desembaraço. Tá ok? Então, nesse caso aqui específico, eu vou ter o fato gerador do ICMS, tá, no dia 3 de maio, que foi quando o produto foi entregue, tá? Quando o produto foi entregue. Beleza? Então, nessa situação, a regra geral era no desembaraço aduaneiro, mas como a questão informou que ele foi entregue antes do desembaraço, o fato gerador ele é antecipado. Antecipado, ok? Então tá errado também. Dona Serafina será considerada contribuinte do ICMS, mesmo sem ter habitualidade ou volume comercial. Isso aqui tá perfeito, tá, gente? Artigo 17, parágrafo 1º, inciso 1 do regulamento, diz que são aqueles casos de contribuinte incondicional, né? Aquele camarada que é considerado contribuinte mesmo sem praticar o fato gerador com habitualidade ou volume comercial. O primeiro caso deles é o importador. Também tem quem adquire mercadoria em licitação pública, né? Tem aquele caso de quem adquire combustível, derivado de petróleo, energia elétrica para consumo. Então a gente tem lá no artigo 17 quem são os contribuintes do ICMS, né? E no parágrafo 1º, os contribuintes incondicionais. Tá ok? Então, nesse caso aqui, dona Serafina, mesmo sendo pessoa física, sem ser contribuinte habitual do imposto, ela vai ser considerada contribuinte do ICMS. Tá bom? Então, fechamos aqui os 4 casos do nosso estudo lá da importação. E eu vou mais. Pelo menos as 23 que eu fiz, apesar de estar chegando aqui no nosso horário de 1 hora, eu vou continuar e vou terminar, vou passar um pouquinho do tempo, vou terminar essas questões aqui que eu programei, tá bom? Que eu programei as inéditas, são 23 questões, tá bom? Essa foi a 9ª, então ainda tem, aliás, mas eu contei cada item. Bom, enfim, vamos fazendo. Vamos fazendo e vamos que vamos. Dúvida, galera, tem aqui? Dúvida? Não, então vamos seguir. Próximo. Nossa, esse slide aqui, ó. Para o que você está fazendo aí. Para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Esse slide aqui é de suma importância para a sua prova. Aqui tem um conteúdo absurdo, tá? Que você tem que saber para gente levar para a prova. Vamos lá. Primeira questão. Fala o seguinte. Ocorre o fato gerador do ICMS no momento da entrada no território deste Estado de mercadoria ou bem oriundo de outra unidade da federação destinados a uso, consumo ou ativo permanente, ativo mobilizado, ok? E lá embaixo fala o seguinte, ocorre o fato gerador do ICMS no momento da entrada neste Estado de mercadoria, bem ou serviço, oriundo de outra unidade da federação destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Ora, que no segundo ele deixou claro que o consumidor final é um não contribuinte. Nesse primeiro aqui, então, subentende-se que ele pode ser um contribuinte ou não, mas, via de regra, a contralicença, aqui é para contribuinte. Ora, aqui existe uma diferença no momento de ocorrência do fato gerador, bem clara. Eu vou citar para vocês, isso aqui é muito importante. Quando se tratar de consumidor final não contribuinte, o fato gerador ocorre no momento da entrada no território do Estado. E o imposto é cobrado cobrado do remetente, certo? Lá na barreira fiscal. Quando for contribuinte, então tá certo esse aqui, ó, o segundo tá certo. Quando se tratar do consumidor final contribuinte, o fato gerador ocorre no momento da entrada no estabelecimento do contribuinte. Gente, isso aqui é muito importante. Eu aposto o primeiro salário de vocês que isso vai cair na prova.
tá? Porque é um detalhezinho que a CESP gosta de explorar. Se for contribuinte, nós estamos tratando de DIFAL, né, gente? Então isso aqui tá errado, né? Nós estamos tratando de DIFAL. Deixa eu até abrir uma tela aqui. Isso aqui eu vou abrir a tela para falar com vocês, porque eu quero deixar bem claro. Estou tratando de DIFAL, mais uma vez. Quando o consumidor final for contribuinte, o fato gerador ocorre na entrada do estabelecimento. Quando o consumidor final não for contribuinte, o fato gerador ocorre na entrada do estado. Perceberam a diferença, gente? Estabelecimento, estado. Gente, por favor, é proibido errar isso na prova. Tá? Vai cair uma questão dessa. Vai cair. O examinador, ele não é seu amigo. Tá? Ele quer que você saiba que existe uma diferença muito sutil quando o consumidor final for contribuinte e quando ele não for contribuinte. E aí muda o momento de ocorrência do fato gerador. Tá bom? Então fique esperto. No nosso caso, então, nessa questão aqui, a gente tem que... Opa! A gente tem que... A primeira está errada, certo? E a segunda está correta. Aonde está isso, Antônio? Tem que dar uma olhada? Tem. Aqui vai estar no artigo 3º. Epa, inciso 9º. Inciso 9º do regulamento. Desculpa. Inciso 10º, tá? E aqui, para não contribuir, vai estar no artigo 3º, inciso 16 do nosso regulamento. Tá bom? Isso aí, ó, é para você colocar no bolso e não errar. E rir quando cair na prova. Eu quero ver vocês rindo quando cair isso na prova. Tranquilo? Tamo junto? Seguindo, então, mais um pouco. Vamos seguir. Olha lá. Mais um. O que é isso aqui? Isso. Aqui, vamos lá. Na hipótese dos serviços de comunicação, relativamente à modalidade pré-paga de prestação de serviço de telefonia fixa, telefonia móvel celular e telefonia com base em voz, sobre o protocolo VoIP, disponibilizada por ficha, cartão ou assemelhado, mesmo que por meio eletrônico, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário para utilização exclusivamente terminais de uso público geral. Gente, a gente sabe que a regra no fato gerador do serviço de comunicação, desde que ele seja oneroso, né? Serviço de comunicação tem que estar sempre atrelado à palavra onerosidade. A regra geral é que ele incida no momento em que o serviço for prestado. Mas nesse caso em que há fornecimento de meios liberatórios, ocorre o fato gerador quando esses meios foram liberados. Eu comprei uma ficha de telefone. Eu comprei, artigo 3º, parágrafo 3º. Eu comprei, fiz recarga do celular. Então, nesses casos aqui, realmente, o fato gerador vai ocorrer quando do fornecimento dos instrumentos ao usuário para que ele possa utilizar o serviço. Bom, isso aqui está literalidade do artigo 3º, parágrafo 3º do nosso regulamento do ICMS, do RICMS. Bom? Tranquilo. Então, Próximo. Beleza, achei aqui. Vamos lá. Equipara-se a saída interna o estoque final de mercadoria na data do encerramento da atividade econômica do contribuinte. Olha só. Se você for pegar lá, né, lá no artigo 3º, parágrafo 6º, inciso 2, você vai ver que a legislação fala o seguinte: equipara-se a saída o estoque final de mercadoria constante lá na data do encerramento da atividade econômica do contribuinte. O que acontece nesse caso? O contribuinte... Eita, volta. Ih, rapaz, volta. Não me deixe.
Voltei. Eu tenho aqui, nesse caso, uma empresa que ela está fechando as portas, está encerrando as atividades, só que ela tem um estoque lá ainda. Ora, quando a empresa comprou aquela mercadoria, ela se creditou do ICMS naqueles produtos e utilizou, né, para compensar quando vendeu produtos ao longo do período. Aquele estoque que está lá... Eita. Aquele estoque que está lá, quando a empresa fechar a porta, ele vai ser, sim, presumidamente, considerado saída e vai ser cobrado um imposto sobre ele. Tá? Porque ele vai sair de qualquer jeito. Né? Seja por doação, seja por transferência, seja vendido de maneira até ilegal, sem nota, mas ele vai ser objeto de saída. Então o fisco não vai esperar você vender aquele produto para cobrar o imposto. Você está fechando a empresa. Eu vou cobrar o imposto naquele momento. O que você pode achar estranho aí é que lá nesse parágrafo 6º, ele não fala em saída interna. Ele fala só em saída. E eu coloquei na questão aqui interna. Por quê? Porque, apesar de ela só constar saída, realmente ele vai ser tributado pela alíquota interna, tá? A presunção é de saída interna. Então isso aqui tá certa. Ah, mas não tá igual a literalidade, vou colocar errado. Não, não vai. Eu trouxe isso aqui para você entender que, mesmo sem estar escrito, é pela alíquota interna que vai ser tributado. Então essa assertiva, ela está correta. Está correta. Tá ok? Beleza? Não briga comigo. Que mais? Outra. Segundo dispositivo do regulamento, segundo disposto no RICMES, o ICMS não incide sobre operações resultantes de comodato, locação ou arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Olha, gente, isso aqui também, direto, tranquilo, não é hipótese de incidência. Por quê? Não houve, tá certo, tá? Não houve o quê? A troca de titularidade dessa mercadoria. Comodato é um contrato de empréstimo, né? Locação, também você vai lá, arrenda o bem, loca o bem mediante um pagamento e recebe ele de volta. Arrendamento mercantil, também conhecido como leasing, tá? Desde que não haja a venda do bem ao final do contrato, esses bens eles vão e voltam e não há troca de titularidade. Então, se não há circulação jurídica, não há fato gerador. Portanto, não incide o ICMS. Beleza? Tá certinho isso aqui, sem pegadinhas. Terceiro aqui, outro. Podemos afirmar que é a hipótese de não incidência do ICMS as operações de remessa de mercadoria destinada a armazém geral ou depósito fechado e o seu respectivo retorno, né, ao estabelecimento remetente. E aí, gente? E aí? Queria que vocês olhassem essa aí e pensassem um pouquinho. Enquanto isso, eu tomo uma água. Juro para vocês que dessa vez é água. Segunda-feira, estou respeitando aqui a nossa segunda, estou bebendo água. Gente, ele fala o seguinte, que não incide o ICMS na saída e no retorno de armazém geral ou depósito fechado para o próprio contribuinte. Tá certo ou está errado? Sem medo de ser feliz, galera. Sem medo de ser feliz. Ninguém quis arriscar, né? Tá bom. Mais uma questão incompleta. E essa incompletude da questão a torna falsa. Por quê? Para que essa assertiva fosse verdadeira, eu deveria deixar de maneira explícita aqui na questão que isso só vai ocorrer desde que depósito e depositante estejam dentro do estado do Ceará, ambas no mesmo estado. Então aqui está errada pelo fato de faltar essa observação. Ela só vai estar correta se eu tiver essa observação, desde que ambos estejam localizados dentro do estado do Ceará. Dentro do estado do Ceará. Tá ok? Então ela está incompleta e essa incompletude torna a questão falsa. Falsa. Tranquilo? Entenderam? Aonde está isso, Antônio? Artigo 4º, inciso 10 do nosso regulamento.
Ok? Tamo junto? Então tá, tamo junto. Gente, tá acabando, tá? Faltam poucas. Próxima questão. Olha aí, mais um estudozinho de caso. O contribuinte Chupisco Limitada, situado em Fortaleza, ele atua com o KNAI 4930, ou seja, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças. Teve um sinistro com um de seus caminhões, quando teve uma pane mecânica lá na estrada, lá na CE 040, quando ia de Fortaleza a Canoa Quebrada. Acontece, né, gente? Acontece com os melhores automóveis do Brasil. Sendo assim, a empresa, lá o Chupisco, enviou a sua equipe técnica, né, os seus mecânicos, transportando que as peças para ser realizado o reparo no veículo de carga. Nessa ocasião, podemos afirmar que, primeiro, a saída dessas partes e peças a serem empregadas no conserto do veículo não sofrem incidência do ICMS. Ora, gente, se você levar por consideração, né, a nossa base legal lá do nosso fundamento da circulação jurídica, né, eu não tive troca de titularidade por ocasião dessas partes e peças saírem da Chupisco para serem empregadas no ativo da própria empresa. E além do mais, isso está expresso lá de maneira literal no artigo 4º, lá, inciso 11, que a saída de partes e peças a serem empregadas no conserto de veículo não sofre a incidência do ICMS, tá? Não sofre a ICMS. Então, nesse caso, está correta a questão, beleza? Aí lá no segundo item ele fala o seguinte: por se tratar de uma hipótese de não incidência, o contribuinte está dispensado de emitir notas fiscais de saída? Não, né, gente? Aí aqui está errado. Por quê? Mais uma vez aquela regrinha que a gente tem. Ora, a dispensa do cumprimento da obrigação principal não dispensa o cumprimento da obrigação acessória. Então não é porque não vai haver incidência do imposto que o contribuinte está dispensado de emitir o documento fiscal. A obrigação acessória ele tem que cumprir. O que vai acontecer? Ele vai dar saída dessas peças, até para baixar o estoque dele, saída para conserto e reparo, e não vai destacar o ICMS. Não vai destacar o ICMS, porque é uma hipótese de não incidência prevista no artigo 4º, inciso 11. E aí não há destaque do imposto, tá bom? Mas tem sim que emitir o documento fiscal para acompanhar o transporte dessas peças aí, dessas mercadorias. Tá ok? Tranquilo? Tamo junto. Então tá falso aqui esse item 2. Beleza? Beleza. Ora, só tem mais dois, gente. Só tem mais dois. 2 slides aí pra gente acabar. Tá? Esse, ó. O ICMS não incide na saída de mercadoria para trading localizada em outra unidade da federação, com fim específico de exportação, bem como sobre o serviço de transporte que acompanhe tais mercadorias, desde que acobertadas por documento fiscal eletrônico. Olha que legal. Vocês estão cansados de saber que realmente as operações de exportação elas não sofrem incidência do ICMS por se tratar de uma imunidade tributária. E aí, beleza. Mas nessa questão que está posta aí, o que está acontecendo é uma saída interestadual. Não é uma exportação ainda. É uma remessa com fim específico de exportação. Tá ok? Vai sair do Ceará, vai para uma trading lá no estado de São Paulo, por exemplo. Com fim específico de exportação. Então, nesse caso, lá o artigo 4º, deixa eu escrever aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou voltar ao slide e você vai ver. O artigo 4º, inciso 14, ele diz que, realmente, essa operação ela é equiparada à exportação e ela também está cobertada pela não incidência, então não há hipótese de cobrança do ICMS. É não incidência. Até aqui, beleza. Está no nosso artigo 4º, inciso 14. Aí vem a segunda parte da questão, que fala o seguinte: bem como o serviço de transporte, ou seja, o frete, que acompanha aquele produto.
Ora, gente, eu tenho lá no artigo 4º também, no parágrafo 7º, um dispositivo que fala o seguinte: o serviço de transporte que acompanha essa mercadoria também goza desse mesmo benefício. Então, a cadeia de exportação ela vai ser toda desonerada do ICMS, tá? Tanto a mercadoria com fim específico, como o frete que vai acobertar o transporte dessa mercadoria. Isso, inclusive, recentemente, né, foi objeto de uma súmula do STJ, desculpa, do STJ. A STJ julgou agora, súmula 649, que fala, né, desse entendimento, que o serviço de transporte da mercadoria que é coberta, né, produto posterior, também goza da não incidência do ICMS. Então aqui tá certinho, gabarito está correto, o gabarito está correto. Não tem incidência tributária de nada que vai para o exterior, beleza? Tranquilo. E o nosso último slide, então, gente. Vamos para o nosso último slide aqui, a nossa saideira. Por quê? Porque as outras questões são questões adaptadas, não são as 100% inéditas. Então, eu vou deixar para corrigir elas numa próxima live, ou fica para vocês treinarem. Essas foram as que eu montei para a aula de hoje e até deu. Nosso tempo já está estourado aqui, mas é bom que a gente praticou bastante. Então, vamos lá. As duas saideiras aqui, para a gente fechar o balão com chave de ouro. A fim de se promover uma justiça tributária, o Estado do Ceará considera como hipótese de não incidência do ICMS o fornecimento de energia elétrica para consumidor da classe rural, desde que com consumo mensal igual ou inferior a 50 kWh. Gente, essa hipótese de não incidência da energia elétrica, ela está prevista lá no artigo 4º, no inciso 16. Só que aqui é uma pegadinha, ó. Quando ele se refere à classe rural, existe a não incidência, mas não há nenhuma condicionante. A classe rural ela tem esse benefício, independente do consumo dela. Quem tem esse benefício condicionado ao consumo de até 50 kWh é consumidor da classe residencial. Então, a classe residencial, que para ter direito à não incidência, tem que ter um consumo inferior a 50 kWh, tá ok? Então, essa questão aqui está errada, porque para a classe rural não há essa condicionante. Tá falso. Isso aqui foi uma pegadinha da banca. No caso, a banca foi eu. Desculpa, mas eu estava com excesso de maldade no meu coração. Tá ok? E a saideira? Saideira lá, ó. O ICMS não incide sobre operações de saída de impressos gráficos personalizados, tais como folhetos, catálogos, faixas, cartazes, painéis, folder, banner, bula, etiqueta, embalagem, ainda que incorporados a outros produtos que devam ser objeto de posterior circulação. E aí? E aí? E agora? Gente, esse assunto, essa temática aí, tá lá no... Tá lá no artigo 4º, né? No inciso 13. Ih, rapaz, volta aqui. Rapaz, acho que saiu aqui. Calma aí que eu fiz uma leve carga daqui. Bom, não vai alterar muita coisa não. Bom, só diminuir um pouco, mas tá lá, tá dizendo que não incide o ICMS, nessa saída desses produtos impressos. Lá no artigo 4º, inciso 13, realmente eu tenho essas hipóteses de não incidência, entretanto, elas param aqui, ó, no banner. Lá no parágrafo 4º do inciso 4º, ela fala que não se aplica essa não incidência a bula, etiqueta, embalagem. Por quê? Porque são produtos que vão ser incorporados a outros, né? E esses outros vão ser revendidos. Então aqui, ó, tá falso esse enunciado,
Porque a não incidência ela não inclui as bulas, as etiquetas, as embalagens que vão ser incorporadas a outros produtos para serem comercializados. Tá bom? Então essa era a pegadinha da questão, tá? Porque a não incidência existe. Para catálogo, faixa, cartaz, painel, folder e banner. Ponto. Bula, etiqueta, embalagem não faz parte da não incidência. Tá bom? Aí não. Beleza? Então tá falso também. Acho que a Ellen vai conseguir colocar nossos gabaritos finais aí. E galera, era o que eu tinha para passar para vocês. Então, até estouramos um pouco o horário, mas valeu a pena. É sempre bom praticar. Eu queria consolidar, né, essa parte aí, que é a parte do fato gerador, da hipótese de incidência, não incidência, do momento, do ICMS, para que nas próximas aulas a gente possa dar prosseguimento aí, falar da base de cálculo, local de operação, os outros elementos da regra matriz de incidência tributária. Tá bom? Cara, se você tem dúvida, você manda aqui para mim. Se você gostou, fala. Se não gostou, fala também que a gente procura melhorar. Tá? Se não der para melhorar, troca de professor, tá vendo? Não tem problema. Se puder, dá uma moral para mim lá no canal do professor Fantoni, lá do Instagram, do YouTube. Dá uma moral também, que eu vou sempre postar conteúdos aleatórios para vocês. E nós estamos aí. Tamo junto. Obrigado aí, Larissa, Azelino, Lindenberg, Manu, galera que acompanhou a aula aí, a live. É sempre muito bom contar com vocês. Sempre muito bom trocar essa ideia com vocês. E qualquer dúvida, vocês já sabem, estou à disposição naqueles canais. E contem comigo até a posse, tá? Pra galera de Fortaleza, mês que vem eu tô aí. E aí a gente pode bater um papo mais caloroso, mais próximo. Beleza? Então, forte abraço. Se não tiver mais dúvidas, eu vou encerrar e a gente vai aguardar o próximo data que o Alphacom marcar, tá bom? Fechou? Tamo junto? Galera, tudo que é bom dura o tempo suficiente pra gente ter o nosso aprendizado, para não ficar muito maçante e para a gente conseguir conciliar com nossos outros afazeres. Valeu? Forte abraço, beijo no coração e tamo junto.